Bom dia, paz seja convosco. Amém? Vamos dar início à nossa escola bíblica, no qual nós estamos falando para que serve a Bíblia, qual a sua utilidade e que ferramenta nós estamos usando no nosso dia a dia. O que a Bíblia pode nos ajudar com a nossa leitura, com o nosso entendimento, com o que o Espírito Santo nos dá a entender. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono, de descanso. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor está nos dando oportunidade. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso estudo. Que o Espírito Santo seja o mestre por excelência no nosso estudo. Que nos ajude a entender, guardar e praticar na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. No início, nós vamos fazer uma pergunta: com quantos anos Jesus foi batizado? Porque a gente precisa saber dessas coisas, né? Porque a gente, outrora, éramos católicos, a gente não lembra quando a gente foi batizado. Quem nos batizou, nossos pais, nossas mães, né? Talvez lembre o dia, tio, algum parente. Então, lógico que a gente não viu Jesus ser batizado, né? Mas a gente precisa saber com quantos anos que ele morreu, com quantos anos foi o ministério dele. Mas o importante para nós aqui é com quantos anos ele foi batizado. E no qual a Igreja do Evangelho Quadrangular, 35ª região, vai te abençoar no sorteio, né? Parece que é um sorteio muito interessante. Importante eu sei que ele é, né? Mas não me é autorizado a falar o que é. Quem acertar aí vai ter essa surpresa. Se não quiser, pode me dar para mim que eu quero. Amém? Então vamos lá. No nosso estudo, ô Bruninho, dá para jogar para nós ali, Efésios? Efésios 2. Livro de Efésios 2. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 8. No nosso estudo hoje nós vamos falar de fé, nós vamos falar de salvação, né? Porque nós precisamos também entender o que nós lemos. O nosso maior objetivo é sermos salvos, né? Então nós precisamos de entender um pouquinho. Vamos dar início ao nosso estudo hoje. O estudo é muito longo, muito profundo, para a gente entender como é que eu tenho fé. O que é fé? O que é salvação? Nós precisamos de ser o quê? Salvos. Amém? Diz assim, Efésios 2, verso 5. Estando nós ainda. O que é esse ainda? Porque nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos. Nossa, até crime, né, às vezes. Nos vivificou juntamente com Cristo. Ali que está o importante. Pela graça sois salvo. É pela graça que a gente vai ser salvo. Mas espera aí. Quando a gente entende que a gente era o quê? Morto. Hoje, graças a Deus, nós estamos vivos. Não é quem já morreu que... É lógico que quando Jesus voltar, nós vamos ser o quê? Ressuscitados. E a Bíblia diz que vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo ou com Cristo. Então a gente era morto, por quê? Andava de nosso corpo vagando, mas espiritualmente, é o que está dizendo ali, nós estávamos mortos. Então, a partir do momento em que a gente procurou a seguir os caminhos do Senhor, no qual o culto aqui hoje estava falando sobre caminho, né? Eu achei até interessante na hora que eu cheguei, a pastora Brasilina falando sobre os caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu falei, o nosso estudo hoje tá, né, coincidindo, porque coincidência, irmãos, é uma coisa que a gente às vezes custa até entender. O que é coincidência? É um pequeno milagre. Você gosta de escrever? Pode escrever aí, ó. Coincidência é um pequeno milagre onde Deus não quer aparecer. Gostou, brasileiro? Coincidência é um pequeno milagre onde Deus não quer ou não precisa aparecer. Ele precisa aparecer para nós, fazer milagre? Não. Então, quando está falando aí que nós éramos mortos, hoje, graças a Deus, né? A gente está vivificado pela graça. 8 agora, Bruninho, Natan, por favor, verso 8.
Diz assim: porque pela graça, a graça aí de novo, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, né? Então, quando está falando ali dessas coisas, dessa fé, a salvação, irmãos, ela é três coisas, né? É salvação, salvo e salvar. Estas palavras são empregadas tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, né? Em mais de um sentido. Em muitos lugares o sentido é salvar ou ser salvo de algum perigo, ou corpo, ou a vida. Mas no sentido religioso, entende-se o que? É salvação de quê? Da alma. Mas tudo é pela graça. Se não for na graça do Senhor, não adianta. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer penitência, eu vou andar descalço daqui em Lafayette. Não adianta nada disso não. É pela graça. O que é perigo? Os israelitas, quando estavam atravessando o Mar Vermelho, por exemplo, vê para nós aí, por favor, Êxodo 14, vamos ler o verso 13. Então os israelitas, quando atravessaram o Mar Vermelho, ali estava sendo salvo? Não. Ali estava sendo salvo do perigo, do corpo, né? Então vamos entender isso aqui. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. O que é esse livramento? Do perigo, né? Que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, numa mais tornarás a ver. Versículo 30 agora, por favor. Diz assim: assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então ali foi um livramento do corpo, foi um livramento de perigo. Também 1 Samuel, vamos lá, 1 Samuel 14, 45. Primeiro SM. Que diz assim: mas o povo disse a Saul: morrerá, porventura, Jonatas, que operou esta grande salvação em Israel? Tal não suceda, como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isto hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Então aqui é o mesmo sentido de que aquele povo que também atravessou o Mar Vermelho. Então Paulo ali estava dizendo o quê? Lá no Novo Testamento que nós lemos lá em Efésios. Ele continuou a enfatizar que o caminho para receber a salvação é tão simples que qualquer pessoa que quiser pode compreendê-lo. A habilidade e a sabedoria não fazem com que uma pessoa entre no reino de Deus. A fé o faz. Então ninguém pode gabar-se de que suas realizações pessoais o ajudarão a assegurar a vida eterna. A salvação pertence totalmente a Deus, por meio da morte de Cristo. Não há o que possamos fazer para ganhar nossa salvação. Precisamos apenas aceitar o que Jesus já fez por nós. O que é isso, gente? Muita gente não sabe se acredita no Jesus que morreu
ou no Jesus que está para vir. Confunde tudo. Quem que você está acreditando? É no que já morreu? É no que está para vir ainda? Não, nós precisamos ter esse discernimento. Em qual Jesus nós estamos crendo? E de qual Jesus a gente está falando para os outros? Porque às vezes a gente está falando dele só em carne e osso igual nós. Por exemplo, Jesus está em todo lugar? Em espírito, sim. Muito bem, Laura. Por que ele não está em todo lugar? Ele, carne e osso, ele não tem condição dele estar. Está na Judéia, está em Jerusalém, está em Israel. Mesmo. Não. Ele em espírito, sim. Aí ele está em todo lugar. Porque é o nosso costume, o nosso hábito, né, de falar para os outros, para as pessoas. Deus está aqui, está lá na igreja tal, está lá na igreja tal. Jesus. Em espírito está. Então é por isso que a gente tem que ter o discernimento de como você está falando de Jesus para as pessoas. Né? Muito bem. Deus é nossa fonte e razão de nosso relacionamento pessoal com Cristo. Nossa união e identificação com Cristo nos traz a sabedoria. Como? Vamos ver o que Deus quer que a gente tenha essa sabedoria. Colossenses, lá na carta dos Colossos, 2:3. Colossenses 2:3. Colossenses 2, capítulo 2, verso 3. Amém. No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Muita gente diz assim, a Bíblia tem muita letra, tem muito isso, tem muito aquilo. A Bíblia também tem ciência. Tem muita coisa que foi extraído da Bíblia. Né? Muitas partes lá dos Juízes, por exemplo. Né? Quantas são as coisas que nós fazemos, outros aí praticam, através de quê? Da ciência. Né? Então a gente não pode falar, não, só espírito, não, tem ciência também. A Bíblia é cheia dessas coisas, né? Tornando-nos aceitáveis a quem? A Ele, Jesus, né? Então, o que nós precisamos? Vamos lá em 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses, está logo vizinho aí, né, Bruno? Para nós entender isso aqui. 1 TS 4, nós vamos ler do 3 até o 7. Diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. 6. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor, Ele é o quê? Vingador de todas estas coisas. Quando está falando ali vingador, irmãos, não é que Jesus, por exemplo, vai tratar aquela pessoa que está no pecado com raiva, não. Como que Ele pode vingar? O que o apóstolo Paulo está falando ali? É que Ele vai te cobrar. O resultado vem. Eu, por exemplo, quando eu bebia muito, né? A conta veio agora. É que eu não paguei os outros? Não, não é isso não. Qual que é a conta que está vindo agora? Problema de saúde, pressão alta, tem que tomar remédio todo dia. Então, quer dizer, não é que Deus vingou de mim, né? Eu mesmo me vinguei. Porque o nosso maior inimigo é quem? É nós mesmo. Então, essa vingança, tem que entender essas coisas, né? De todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. 7, que é o último. Por quê?
Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Oh, coisa bonita, né? Porque a palavra de Deus fala: vinde como é que você está, não é isso? Você está tonto, está rasgado, está cheirando mal de tanto pecado. Você vê desse jeito, mas está falando que é para você ficar desse jeito? Não, né? Então você tem que ter uma melhora, né? Eu ficava admirando os evangélicos, né? Na época que eu estava morto, igual o versículo que nós lemos lá atrás, né? Admirando os evangélicos. Anda cheiroso, limpinho, bem vestido, sapato engraxadinho. Que coisa bonita, né? Então a gente admira as pessoas. Então a gente também tem que mudar. Mas não é mudar só por fora, né? Mudar por fora é a coisa mais fácil que tem. Quero ver por dentro, né? Porque a nossa mudança é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Porque o nosso testemunho, ele tem que falar mais alto. A irmã Nilza vai hoje dar uma palavra aqui na igreja. Opa, Nilza, beleza, que procedência, que mulher. Porque a gente usa aquela expressão assim, gente. Que é mulher de Deus, aquele homem de Deus. Todo mundo é de Deus, ninguém é do demônio não, gente. Então usa aquelas expressões assim mesmo, né? Então todo mundo é de Deus. Agora você quer ser mesmo? Então tem que haver mudança, né? Então o nosso testemunho tem que chegar primeiro, né? Eu me lembro de um pastor aí contando um caso. Ele foi comprar numa loja aí e ele pediu uns dias, né? Aí a pessoa falou assim: ó, para crente nós não vende não, porque tem uns crentes aí que não pagam. Olha o testemunho. O nosso testemunho tem que chegar primeiro. Não, né? Tanto lugar aí eles oferecem a gente, graças a Deus por isso, né? Porque a gente tem testemunho. Agora, se o seu é mau testemunho, como é que... Aqui, imundícia. Isso é imundícia também, né? Então, nós precisamos tirar essas coisas de imundícia. Por quê? Deus nos chamou para quê? É imundícia? Não, mas para a santificação. O que é santificação? O que é ser santo? Não é eu parecer com alguma imagem, não. Não é eu parecer com Santo Antônio, com São Pedro, São Benedito. Não é isso não. Por exemplo, quem já bebeu? Aí deu vontade de beber, ele não vai beber. Quem já fumou? Deu vontade de fumar, então ele não vai fumar. Então ele está o quê? Santificando, né? Então, quando as pessoas às vezes lê alguma coisa na Bíblia e não entende, lá no início da Bíblia, não precisa colocar não, tá? Lá fala assim, Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eles tinham imundícia? Não. Era tudo santificado. Ali já estavam os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Se a gente for fazer uma analogia, ali Jesus já estava ali, né? A Trindade já estava ali. O que é essa imagem e a semelhança? Que é muito fácil, irmãos, a gente chegar na igreja, o pastor, uma pastora, alguém falar: que coisa linda, é a imagem e a semelhança do Senhor. Ah, é? E as suas atitudes também é? Não, é nas atitudes que está falando aquilo ali, gente, né? Nós somos a imagem e a semelhança deles, nas atitudes. Como que eu sou a atitude do Satanás? É quando eu faço as imundícias, aí eu pareço com quem? Aí eu estou parecendo com... Lá no Gênesis 1:26. Não, aí eu estou parecendo com Satanás, devido às minhas atitudes. É as nossas atitudes que façamos com que nós parecemos com eles. Amém? Então, quando o Paulo está falando isso aqui, de quê? E tendo a penalidade por nossos pecados, paga por Jesus. Marcos 10:45, por favor. Jesus pagou muita coisa por nós, a imundícia nossa, nosso Deus. Ele pagou tudo, coitado. Graças a Deus que nós vamos ser salvos, né? Marcos 10:45. Diz assim: pois também o Filho do Homem, quem que é esse homem? Deus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O que é isso? Tem gente que está na igreja, agora ele passa a ser evangélico, né? Porque quando fala fulano é evangélico, é por causa dos 4 evangelhos, viu, gente? Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangélico é nesse sentido,
tá? Porque hoje tem um nome até bonito aí, né? Gospel, né? Antigamente falava protestante. Fulano é protestante. Todo mundo é protestante, ó. Você está protestando alguma coisa. Às vezes até errada, mas está protestando, né? Então, muitos acham que depois que passou a seguir o Senhor Jesus, que ele é o quê? Ele é que tem que ser servido. Não, meu irmão. Olha lá, Jesus é para servir os outros, ele veio para servir, né? Então, como que a gente serve a Jesus? É nas nossas obras que a gente pratica, né? Para quê? Para que nós possamos obter a nossa salvação, né? As boas obras. É isso? Então, quando nós praticamos o servido, é nós é que temos que servir. Porque Jesus, Deus, Ele nos serve toda hora. Toda hora Ele está servindo a gente. Toda hora Ele está nos dando livramento, né? Toda hora Ele está fazendo o quê? Cuidando da nossa família. Porque às vezes, irmãos, quando a gente pratica boas obras, Deus reconhece e não deixa que aconteça com alguns dos nossos familiares. Eu me lembro quando meu menino era muito bem abençoado, a luta que eu passei. Não aconteceu coisas piores, porque muita gente estava me ajudando em oração e estava cercando ele em oração. Porque a única arma que nós temos contra Satanás é o que é? Oração. Porque se não for por isso, por exemplo, a pessoa está fazendo frio, está agasalhado. Por quê? Está protegendo a pneumonia, do frio. E a nossa proteção contra Satanás, ela é o quê? Oração. O céu tem até um número bonito, né? 2 números só, lá do céu. Alguém sabe? 00. Muito bem, Nilson. O que é 00? Joelho no chão. Efésios 3:14, né? Por esta causa eu dobro os meus joelhos, e tem que dobrar mesmo, né? Eu conversando com o Padre Geraldo domingo, eu falei: ô Padre Geraldo, eu acordei essa noite, 3 horas da manhã. Ele falou: Zé Carlos, que coincidência. Eu falei até seu nome lá na missa. A gente combina muito, tal, você vem aqui em casa, a gente conversa e tal. E graças a Deus por isso, né Padre Geraldo? Então eu expliquei para ele, que eu expliquei aqui no início, né, do pequeno milagre e tal. Então, a gente tem que orar pelas pessoas, né? Um dia eu fiz uma pergunta aqui na escola bíblica, não sei se a Nilza lembra, a irmã é lá da Praça Bandeirante. Quem é que não gostava de mim? Ela foi sincera, falou: eu não gostava de você não, porque eu achava você metido. Eu falei: irmã, graças a Deus por isso, né? Você acha ainda? Não, de jeito nenhum. Nós conversamos, abraçamos, né? Quer dizer, agora você está incluído nas minhas orações, viu? Porque você era minha inimiga, agora você não é mais. É verdade? Então, gente, quando está falando para a gente servir, você tem que servir de coração. Não é servir a pessoa hoje, você dá ela uma bala e depois você cobra dela um saco de bala, não é? Né? Ou seja, você empresta R$100 a pessoa, além de você cobrar juro que está errado, você ainda fala que emprestou, ela foi 1.000. Que servir é esse? Não, está tudo errado. É isso? Então vamos lá. Tiago e João almejavam as posições mais elevadas do reino de Jesus, mas o Senhor lhes disse que a verdadeira grandeza consiste em servir aos outros. Pedro, um dos discípulos que ouviu esta mensagem, expandiu esse pensamento em uma carta à igreja. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Vamos ler do 1 ao 4. 1 Pedro 5. Nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: aos anciões, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. 3. Nem como dominado sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho.
4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória. O que está querendo dizer ali, irmãos? Que não é você forçar a pessoa a fazer nada não, hein? Não é você forçar a pessoa a aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, não. Porque tem gente que já vai evangelizar alguém, se você não aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, você vai para o inferno. A pessoa fica com medo, ela aceita. Aceitou de medo, não foi de coração, né? Primeiro, gente, para ganhar uma alma é muito difícil. A Bíblia nos dá relatos que alguns na hora de batismo, né, aceitaram. Aí pega exemplo lá do ladrão que morreu na cruz, foi o último que Jesus evangelizou. Gente, ali o Espírito Santo já estava agindo há muito tempo, né? A pessoa não quer aceitar Jesus, aí você tem que insistir na oração. Por quê? Vou voltar a repetir o testemunho. Como a gente não tem testemunho, como é que você vai evangelizar alguém? Não tem como. Porque a pessoa olha o seu testemunho. Não, olha o caminho daquele cara que está andando agora. Olha que pessoa. Ele era passado. Isso. Agora que... A gente tem vários exemplos da igreja, né? Eu, por exemplo, não valia um botão da camisa. Né? Graças a Deus eu melhorei um pouquinho, né? Um professor que eu tinha falava uma porção, um paraxá. Então, hoje houve mudança. Então, quando está falando ali da força, não é para você forçar ninguém, não. É com paciência, com carinho, né? Tem umas pessoas que evangelizam os outros, né? Aí a pessoa vai ver o testemunho dela, tá? Ela não mudou nada. Ela cai fora, você derrubou o outro, derrubou um monte. É uma parede. Não podemos fazer isso. Então a gente tem que dar testemunho. Adianta eu falar bem aqui, falar bem no rádio, eu falar bem aí onde eu moro. Chega um cara tonto aqui, eu vou dar um murro no cara, em vez de eu conversar com ele com carinho. Que evangelização é essa? Pancada? Não podemos fazer isso não. Isso fica na história, fica no comentário, né? Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que rever os nossos conceitos, né? As nossas atitudes. Porque ter aparência, irmão, é muito bom. É bom você ter aparência, mas essa aparência ela tem que comungar com o que está lá dentro e com as suas atitudes. Como você quer evangelizar os outros? Pode falar, irmão. É. Tá vendo? Testemunho, né, irmão? Então, gente, vamos resumir aqui o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? O que era lá ancião, gente? É presbíteros, tá? Ou ancião, né? Eram os mais velhos, ou seja, aquelas pessoas mais velhas, né? É que eram respeitadas, né? Hoje a gente tem a lei do idoso aí, essas pessoas também têm que ser os mais respeitados, né? Tá? Ou oficiais que supervisionavam e protegiam e disciplinavam, instruíam e aconselhavam os outros crentes, tanto os gregos como os judeus. Davam o quê? Eles davam posições de grande honra aos homens mais velhos e sábios. E a igreja cristã primitiva manteve este padrão de liderança. Os anciões tinham uma grande responsabilidade e esperavam-se que fosse bons exemplo. Pedro descreveu várias características dos bons líderes na igreja. Primeiro, sabem que estão cuidando do rebanho de Deus e não do seu próprio rebanho. Segundo, lidaram como muitos de servir por o quê? Obrigação. Terceiro, estão preocupados com o que podem dar, não com o que podem receber. Quarto, lideram pelo exemplo, não pela força. Todos nós lideramos a outros de algum modo, qualquer que seja o nosso papel, nossa liderança,
deve estar o quê? De acordo com essas características, que está lá onde? Lá em Marcos 10:45 que nós lemos. Então, se nós temos essas características, nós podemos liderar alguém. Quem é pai de família aqui sabe como que ele lidera a família. Às vezes lidera até errado, ou lidera certo, mas está liderando, né? Então, nós precisamos de quê, irmãos? De ter essas características, né? Nós vamos falar um pouquinho agora, irmãos. Aí fora, usa uma expressão assim, fulano é 7-1. O que é 7-1 para você, irmão Lauro? 7-1. Enganador, uma pessoa que quer ultrapassar os outros, né? Você sabia que na Bíblia tem o 7-1 de Jesus? Sabia não? É lógico que nós estamos falando, dando um exemplo lá de fora. Mas só que no nosso religioso, nós vamos para a Bíblia, né? Vamos lá, Bruninho. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4. Deixa eu checar aqui na minha Bíblia aqui se a linguagem é a mesma. Porque às vezes, irmãos, na Bíblia está escrito de uma forma, e em outra Bíblia está escrito de outra forma, né? Efésios 4, a partir do verso 4. Nós lemos o 4, 5 e 6. Aí começa o 7-1, viu, Lauro? Viu, gente? Aqui começa o 7-1 de Jesus, tá? Diz assim: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de quê? Da salvação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse um só batismo aqui, irmão, volta para mim, por favor, aqui, ó. Esse um só batismo aqui, gente, a gente só teve um batismo? Sim. Qual foi esse único batismo? Cristão. Tá certo? Então, vou voltar a reprisar o que eu falei lá atrás. Esse um só batismo aqui está falando que é uma só vez? É? Um só batismo. Mas esse um só é um batismo sincero. Então, vou pegar eu como exemplo. Se eu cair na apostasia, uns usam a expressão desviar. Se eu cair na apostasia que é fraco na fé, eu não posso batizar de novo? É isso que está falando ali? Não. Eu posso batizar de novo? Posso. Por que eu posso? Tá. Aí vai ser a minha outra conversão. Porque aí vai ser um batismo sincero. Exemplo, aquela pessoa que a gente está fazendo um batismo aí, igual nós já fizemos muitos aí, ao retorno aí da cidade. A pessoa, por emoção, ela vai e batiza. Depois, ela cai fora. Ela pode batizar de novo? É claro que pode. Por que não pode? Pode sim. É rebatismo? É. Aí ela foi preparada, por isso que na nossa igreja, a nossa igreja é campeoneira nisso, né? Em dar curso para a pessoa batizar. Você tem que saber o que você quer, ué. Você tem que conversar com a pessoa, explicar para ela, é realmente o que você quer? Né? Graças a Deus, o pastor Evandro, nisso aí, ele é um cara muito cuidadoso. Fez umas apostilhas aí há muitos anos atrás, renovou as apostilas, né? Muitas boas elas, né? Então, para quê? Para dar um curso para a pessoa. Ah, eu batizei, mas não sabia o que era batismo. Então, você tomou, foi banho, ué. Banho você toma em casa. Então, é mais ou menos isso aqui. Vamos ler os 6 agora. Um só Deus e Pai de todos os, qual é sobre todos e por todos e todas. Conseguiu marcar aí, lá? O 7-1. Há um só caminho. Há um só corpo, aliás. Um só Espírito. 2. Uma só esperança. 3. Uma só fé. 4. Um só batismo. 5. Um só Deus.
6. E Pai de todos, 7. Então está aqui os 7 uns de Jesus, que são o quê? Sagrados. Isso é para o nosso entendimento. Amém? Domingo que vem ou no próximo, a gente dá sequência nesse estudo aqui, que ele é muito gostoso, para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orar e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Graças a Deus por isso, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, no qual nós aprendemos um pouco mais, e precisamos aprender ainda mais, Senhor, que a sua palavra diz em 1 Coríntios 8:2, aquele que cuida saber alguma coisa ainda não aprendeu como deveria saber das coisas de Deus. Não sabemos nada, Senhor, porque a Bíblia, o Senhor nos deixou para nós essa grande preciosidade, porque o Senhor precisa ser o quê? Adorado, glorificado e estudado. É o que nós estamos fazendo, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, ó Espírito Santo, nos ajuda, alarga as nossas frontes, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, bom dia.